Oi, eu sou Priscila, sou psicóloga, instrutora de Mindfulness e é sobre isso que esse vídeo trata. Bom, a maneira que eu escolhi de começar a falar sobre isso relaciona-se à maneira como nós vivemos na atualidade. Possivelmente todo mundo, e alguns de vocês que estão agora assistindo esse breve vídeo, já se perguntaram se existem maneiras mais eficientes de lidar com aqueles sintomas de ansiedade, estresse, com uma série de sensações muitas vezes desagradáveis e fora de hora que nos acometem, sentimentos, né, dos quais a gente busca freneticamente combater, especialmente aqueles ditos negativos como raiva, medo, e possivelmente todos vocês, e eu me incluo, né? Nós já tentamos inúmeras maneiras de lidar com isso. O nosso estilo de vida atual, ele reforça bastante esse combate, né? A gente tá sempre brigando, eu não deveria me sentir assim, eu não poderia reagir dessa forma. Há um excesso, muitas vezes, de culpa que nos acompanha após alguns tipos de situações que nos pegam às vezes de surpresa, ou até mesmo são familiares para nós, mas são desagradáveis de alguma forma. Enfim, acho que todos nós buscamos inúmeras maneiras de combater, lidar e nos relacionarmos com isso. E, obviamente, muitas delas funcionam para muitas pessoas de maneiras diferentes, em momentos diferentes, né? E eu conheço o Mindfulness como mais uma dessas estratégias que nos ajudam a identificar, reconhecer aquilo que por vezes nós deixamos de fazer, né? Eu não vejo o Mindfulness, particularmente a partir da minha própria experiência, como algo inédito, como algo impossível, como algo que talvez a grande maioria de nós já não soubesse fazer. Mindfulness, na verdade, é algo que nós, em vários momentos, praticamos, né? Temos esse estado de estar com atenção plena em várias situações da nossa vida. No entanto, esse ritmo de vida que nós escolhemos viver, ou que nós, de certa forma, optamos ou até não temos muita escolha, né? Em estarmos inseridos nele, nos impele, nos empurra a um estilo, muitas vezes, de vida que facilita, promove esses tipos de sensações desagradáveis. Mindfulness não é combater essas situações desagradáveis. Mindfulness não tem nada a ver com impedir que elas aconteçam. Na verdade, a definição de Mindfulness vai na contramão dessa ideia de rejeitar aquilo que não nos agrada, tá? Se a gente partir da definição básica do Jon Kabat-Zinn, que foi o inspirador do primeiro protocolo, do primeiro programa de Mindfulness aplicado em larga escala em hospitais, hoje também é um programa utilizado em empresas, dentro de instituições educacionais, etc. Ele define Mindfulness como um estado mental que surge ao se prestar atenção de forma intencional a uma experiência ou fenômeno tal como ele ocorre, no momento presente. Isso implica numa ausência de julgamento, numa ausência de desejo de que as coisas sejam diferentes daquilo que elas realmente são. Então, Mindfulness nos faz entrar num universo no qual, se há dor, se há medo, se há alegria, se há satisfação, né, que nós possamos nos abrir para aquela experiência tal como ela ocorre naquele momento, daquela forma, com aquelas características, despertando em nós uma gama de sensações desejadas ou indesejadas, né? Então, Mindfulness não tem a ver com só termos sensações boas ou prevenirmos o estresse ou a ansiedade a partir de uma negação de algo que está presente. Muito pelo contrário. Mindfulness me permite entrar em contato com aquelas experiências de uma maneira bastante honesta,
profunda, sem julgamentos, e que me permita reagir a ela de uma maneira extremamente mais consciente. Aí reside a mudança de postura quando a gente fala em usar mindfulness como uma estratégia de prevenção de ansiedade, estresse e de melhoria de qualidade de vida, de bem-estar, né? Reside justamente na possibilidade que nós temos de nos lembrar de como é, né? A Priscila irritada, a Priscila nervosa, a Priscila alegre, a Priscila que faz planos, e a partir da percepção de como cada um de nós é, em cada um desses estados, sejam eles motivados por pensamentos, sensações ou sentimentos, o que é que eu vou fazer com aquilo? De uma maneira muito consciente. Então, basicamente, nós ficamos menos reativos a respostas intensas e automáticas a alguns tipos de situações. Temos muitas vezes, quando praticamos a atenção plena, um período um pouco maior de identificação daquilo que nos acontece, nos possibilitando assim, temos respostas melhores, mais intencionais, mais desejadas e muitas vezes que nos protegem, né, de uma maneira aí sim bastante eficaz contra esses sintomas e efeitos que a gente costuma sentir aí no nosso cotidiano, né? Então, existem inúmeras maneiras de praticar mindfulness, né? A gente pode praticar mindfulness lavando louça, comendo, caminhando, quando você escuta o som de um pássaro, sente seus pés no chão, quando você sente e nota o fluxo da sua respiração, quando nos damos conta de algo que lemos e ouvimos ou percebemos na nossa realidade. Mas esse é um momento, né, muitas vezes fugaz na nossa realidade. A gente percebe, se envolve com ele, mas rapidamente outros estímulos nos captam a atenção, muitas vezes tirando-nos mais uma vez daquele estado. Então, os programas de mindfulness, protocolos mindfulness, eles têm por objetivo criar uma sistematização das nossas práticas, especialmente os protocolos que envolvem meditações. E aí, a partir dessas práticas sistematizadas, né, nas quais você reserva um tempo para praticar, você começa a criar uma maior um caminho, vamos dizer assim, um pouco mais rápido de acesso a esse estado quando ele se torna necessário, tá? É como um riacho que passa, né? Vamos supor que você tem ali um pedaço de areia e você vai jogando água naquele caminho, né? Quanto maior o fluxo de água ali que passa, mais fundo fica aquela fenda, né? E é basicamente isso que as práticas de mindfulness fazem. Elas tornam mais profundas as suas experiências, de modo que você possa retornar àquele estado de uma maneira mais direta, mais rápida e sinta de uma maneira mais eficiente os seus efeitos, tá? Então existem inúmeros programas de mindfulness. Eles têm, né, por objetivo promover em todos nós e nos ajudar a resgatar uma série de qualidades e acessar uma série de áreas também, né, até mesmo em níveis neurológicos que nos permitam esse maior acesso a esse estado, né? E de certa forma eu gosto muito de pensar, né, que quando praticamos mindfulness de maneira realmente sistemática, a gente consegue se aproximar um pouco mais de algumas qualidades, né? Essas qualidades envolvem, por exemplo, estarmos mais abertos, com menos julgamento, aceitarmos mais as experiências como elas são, nos desapegarmos muitas vezes de alguns tipos de vícios ou de alguns tipos de condicionamentos que nós repetimos indefinidamente sem que muitas vezes nos demos conta deles, né?
nos permite criar um estado de maior generosidade, gratidão, paciência conosco. E, de certa forma, tudo isso aumenta o nosso senso de compaixão, autocompaixão, abrindo a nossa mente, o nosso corpo, a um estado de maior cuidado, autocuidado, automonitoramento, né? Então, um desses programas, que talvez seja o mais antigo e o pioneiro de todos eles, é o programa criado, né, pelo Jon Kabat-Zinn na Universidade de Massachusetts. Ele é um programa que tem por objetivo redução de estresse e promoção de qualidade de vida. E ele é baseado numa sequência de 8 encontros. E nesses 8 encontros, uma série de práticas meditativas, conceitos e qualidades mindfulness são exploradas. Exploradas de maneira bastante prática, bastante experiencial e ao mesmo tempo, né, práticas que nos permitem dialogar a respeito daquilo que é percebido por cada participante. Normalmente esses programas acontecem em grupos, né, e nos permitam entrar em contato direto com essas experiências. Ao fim dessas 8 semanas, que vão envolver uma série de práticas com foco em monitoramento aberto, monitoramento fechado, práticas que abordam aquilo que nos é mais natural, coisas que fazemos diariamente, como pensar, respirar, avaliar, julgar, decidir, né? Vão estar presentes o tempo todo. E à medida em que a gente avança nessas 8 semanas, né, não necessariamente a gente vai ficar mais feliz, mais leve, mas não. Às vezes até a gente entra em contato com conteúdos um pouco desagradáveis, o que pode fazer com que o programa se faça, num primeiro momento, desafiador. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, o objetivo é justamente esse, né? Nos promover menor reatividade àquelas situações que normalmente a gente age por impulso e optarmos por comportamentos, por focar nossas atenções naquilo que verdadeiramente queremos naquele momento. Trazermos a intenção de prestar atenção em dados estímulos e não em outros também talvez presentes nas situações. Então, o convite que eu faço é justamente esse, né? Caso você pense, eu não sei meditar, a meditação não é pra mim, eu não consigo ficar parada, é muito difícil, né? Talvez seja justamente esse pensamento que possa ser um estímulo a experimentar, tá? Experimentar mindfulness nos mostra que é possível contradizer todos esses tipos de estereótipos e preconceitos. A ideia é justamente mantermos uma mente de principiante, uma mente aberta, né? E a gente nota na maior parte das vezes que as pessoas que com mais certeza afirmam esses tipos de coisas são aquelas que aos poucos mais se surpreendem com aquilo que as práticas formais fazem por elas, tá? Então eu convido a todos para o nosso programa de 8 semanas, um programa que vai envolver essas práticas, como eu disse, né, diretas e formais e informais, que vai exigir, obviamente, né, uma dedicação e uma predisposição a acatar e experimentar tudo aquilo que as práticas têm a oferecer, e que certamente trará, né, uma nova percepção, uma nova qualidade da maneira que você tem de se relacionar com os eventos do seu dia a dia. É isso que aconteceu certamente com muitas pessoas que já participaram do programa, é isso que eu sinto que aconteceu comigo, né? E eu convido outras pessoas a experimentarem. Fica aí o convite, quaisquer outras dúvidas, né? Eu me coloco à disposição a esclarecer, mas eu acredito, né, que terminar com uma frase que eu escolhi aqui possa ser uma boa maneira de traduzir o que mindfulness pode ser, né? É uma frase
do Christopher Germer, que diz que mindfulness é uma forma enganosamente simples de se relacionar com as experiências, especialmente aquelas criadas por nós mesmos. É uma habilidade que nos permite ser menos reativos ao que está acontecendo naquele momento. Então, se pensarmos um pouquinho sobre essa frase, né, a gente vai ver que aquilo que a gente chama de simples, de fácil, na verdade, exige de nós bastante esforço, mas que realmente traz uma mudança bastante significativa, né? Que pequenas mudanças podem realmente trazer grandes transformações na nossa vida. Então é isso. Um bom dia, uma boa noite e espero encontrar alguns de vocês no nosso programa.